Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. 8h38, está ao vivo conosco em áudio e vídeo para conversar com os ouvintes do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes nesta manhã, o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara Federal. Deputado, obrigado por aceitar o convite para falar conosco nesta manhã. Eu queria começar a nossa entrevista aqui, Cláudio Humberto está em Brasília e eu, Pedro, aqui em São Paulo, falando de auxílio emergencial. Como é que esse assunto está sendo debatido no parlamento? A gente sabe que tem eleição, vamos abordar esse assunto na sequência, mas o senhor vê a possibilidade de retorno do benefício do auxílio emergencial por conta do agravamento da pandemia em alguns cantos do Brasil? Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio, Humberto. Não, o auxílio emergencial pressupõe um orçamento de guerra. O orçamento de guerra tem que ser aprovado por emenda constitucional e não temos esta previsão para 2021. Portanto, o que nós podemos resolver agora, quando votarmos o orçamento de 2021, que está previsto para votar em fevereiro, aí nós poderemos sim ter um aumento do Bolsa Família, que já tem 38 bilhões de reais no orçamento de 2021, e que poderá ser ampliado com o sacrifício de outras áreas de governo. Investimentos, por exemplo, todos os investimentos do governo são 26 bilhões, de todos os ministérios. Então, claro, pode ser feita uma decisão política de reforçar o Bolsa Família. Auxílio emergencial não está no horizonte por conta de que não há outro decreto de calamidade pública e, em consequência, outro orçamento de guerra e, em consequência, um espaço fiscal para o pagamento de auxílio emergencial. Deputado, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Eu gostaria de conversar com o senhor sobre a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, né, que está na reta final de campanha, uma campanha particularmente agressiva, né? Se a gente verificar ou comparar com campanhas anteriores, essa foi certamente das mais agressivas, com troca de acusações, etc., um comportamento meio, enfim, desesperado, né, de alguns atores envolvidos nisso. E eu gostaria de saber dos seus com relação à sua experiência, né, levando em conta a sua experiência e a sua participação nesse processo. O senhor, com toda certeza, como líder do governo, tem participação efetiva nessa luta aí, e eu gostaria de saber a sua aposta no resultado da eleição e se arrisca algum prognóstico, digamos assim, de placar, né, de número de votos de um e outro candidato. Bem, Cláudio Humberto, eleição só depois da apuração, mas o prognóstico Arthur Lira vence em primeiro turno as eleições para a presidência da Câmara. Este é o sentimento geral aqui na casa. Eu estou aqui na liderança do governo agora e tenho conversado com vários parlamentares. Esse é o sentimento geral. Evidentemente, vamos aguardar a abertura da urna e vamos aguardar a apuração, mas eu não farei uma aposta de prognóstico. Apenas tenho o convencimento nesse momento de que Arthur Lira vence no primeiro turno. Deputado, pois não, Cláudio. Só para complementar, Pedro, eu ouvi de líder de um partido que faz parte do bloco de apoio, outro também, né, esse arriscou menos o número de votos, né, mas um líder de um dos partidos que apoiam o bloco de Baleia Rossi, prevendo, até ele achando que o Arthur Lira vence a eleição em primeiro turno, mas ele previa ali, neste momento, cerca de 330 votos já garantidos para o candidato do Partido Progressista à presidência da Câmara. O senhor acha esse um número razoável? As apostas aqui estão se é mais ou menos de 300 votos. Mas eu repito aqui, a mantra é o seguinte: a eleição só depois da apuração. Arthur Lira deve vencer em primeiro turno e é isso que importa. Com um voto a mais ou com muitos a mais, vale a nova ordem que se instalará a partir de 1º de fevereiro. Deputado, a época de eleição, né, é uma época de negociação, né? Aliás, política se faz assim e não há problema nenhum nisso. Quais são as cartas que o governo tem na mão? Como é que o governo está participando dessa eleição?
Tem promessa de ministério, de cargo? Isso está entrando nos bastidores aí das negociações para a eleição, principalmente para a presidência da Câmara Federal? Olha, não há uma orientação do presidente Bolsonaro nesse sentido. Obviamente, existem nas articulações muitas expectativas, né? Há muita gente cobiçando cargos aqui na esplanada dos ministérios e na estrutura de governo, mas isso não está sendo objeto de uma confirmação. O que existe é muita especulação, muita cobiça, e o presidente Bolsonaro mantendo ainda a sua posição de que ministros são escolhidos por ele, independente de partidos, tanto que ele tem 2 ministros. Saúde é uma condição ou é um prêmio desejado, enfim, é algo ambicionado pelo seu partido ou pelo Centrão, o Ministério da Saúde? Como eu disse, há muita especulação, muita cobiça, mas não há nenhum compromisso feito nesse sentido. Nós estamos conversando com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. O que vai mudar na Câmara Federal depois dessa eleição, hein? Nós estamos em meio a uma pandemia. O senhor vê caminhos, né, para que o parlamento discuta as reformas necessárias, tudo aquilo que ficou parado no ano passado por conta da Covid-19? Há alguma intenção, pelo que o senhor sente aí no Congresso Nacional, de se tocar essas pautas de uma forma paralela àquilo que precisa ser decidido por conta da pandemia, deputado? Com certeza. Nós tivemos nesse período a votação da reforma da Previdência, cabotagem, lei do gás, saneamento, falências, muitos projetos importantes avançaram, autonomia do Banco Central, que falta votar aqui na Câmara, mas foi votado no Senado, Casa Verde e Amarela. Então, nós tivemos muitos avanços neste período, além de todos os projetos que tratam de Covid, né, recursos ilimitados e facilitação para os gestores atuarem na Covid. Eu penso que vamos fortemente tratar agora de reforma administrativa, reforma tributária, pacto federativo, PEC emergencial, autonomia do Banco Central e privatizações. Agora, deputado, é impressionante que já estamos no final do mês de janeiro e o Congresso não aprovou o orçamento, não votou o orçamento. O senhor acha, certamente o senhor considera essa uma prioridade, né? Há uma previsão com a eleição de Arthur Lira ou do outro, né, do Baleia Rossi. O senhor acha que isso tem que ser votado quando? Ou vai ser apreciado diretamente ainda é possível isso, diretamente ir para o plenário o assunto? Porque não há divergência, né, com relação ao orçamento. Ou não, ou tem que ter mesmo a constituição daquela comissão mista, enfim, as discussões, aquele prazo de 3, 4 meses para votar o orçamento, ou isso já vai para o plenário de uma vez? Isso vai ser decidido pelo novo presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional. A votação do orçamento ocorre em âmbito do Congresso, que é a sessão conjunta Câmara e Senado. A comissão do orçamento também é uma comissão mista de deputados e senadores. Há praxe de que o orçamento seja votado com a instalação da comissão. Nós poderíamos, eventualmente, por conta da pandemia, ter votado o orçamento diretamente em plenário, mas não houve acordo para isso. A votação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela nos assegura executar 1/12 do orçamento proposto pelo governo até que o orçamento seja votado. Portanto, o governo não está paralisado, não há comprometimento nenhum de pagamento de folha ou de qualquer outro compromisso. O orçamento está sendo executado a 1/12 de cada rubrica durante este período até a votação do orçamento. Já vi declarações do Arthur Lira dizendo que pretende votar a partir do dia 2 de fevereiro, instalar a comissão e votar a resolução número 1 de 2006, que é de minha autoria e que define toda a tramitação das matérias orçamentárias, né? Ela diz que a comissão do orçamento de 2021, tem que se instalar até
a última terça-feira de março. Portanto, há tempo, sim, para que, se for o caso, se instale a comissão do orçamento que estava prevista para 2020 e ela vote até a última terça-feira de março o orçamento de 2021. Não há impedimento nisso, é vontade política de sentar com os líderes. Aliás, hoje teremos reunião do Colégio de Líderes às 15 horas, depois de muitos e muitos meses sem reunião do Colégio de Líderes, hoje teremos uma reunião do Colégio de Líderes para definir os processos de votação. Deputado Ricardo Barros, quando vai ser efetivamente a eleição na Câmara? Os deputados já foram avisados do horário que vai ser? Claro que há um esquema diferente, estão falando que vai ter drive-thru aí para votação, vai ter cabine espalhada fora do plenário. O que o senhor já tem de informação, de horário aí sobre a eleição para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, hein? Bom, acho que nessa reunião de líderes de hoje, 15 horas, isso tudo estará definido efetivamente, mas será no dia 1º de fevereiro e o horário de votação deve ser estendido, como foi a eleição de prefeitos, um horário estendido para que não haja concentração de pessoas, várias cabines distribuídas pelo plenário e com o horário extenso de votação, acredito que não teremos aglomeração e cumpriremos aqui o ato democrático da eleição do presidente da Câmara e também de todos os cargos da mesa. Deputado, com sua experiência, mas apesar de a pandemia ser uma experiência nova, né, quem perde e quem ganha com a eleição presencial, né? Quer dizer, afinal de contas, eu vi uma estimativa até dos próprios funcionários da Câmara, apontando que entre parlamentares, assessores e tal, no dia da eleição, eles estimam, só na Câmara dos Deputados, cerca de 3.000 pessoas. Não tem, a aglomeração será inevitável. Mas assim, eu gostaria de saber das duas principais candidaturas à presidência da Câmara, quem ganha e quem perde com isso. Por que é que tanta gente se empenhou tanto pela eleição presencial e outras se empenharam tanto pela eleição à distância? Qual o componente político, digamos assim, eleitoral em torno dessa decisão? Bem, o que existe é que para assegurar o voto secreto é preciso eleição presencial. Porque quando você vota no seu computador ou no seu telefone celular, outra pessoa pode estar ao seu lado assistindo o seu voto, né? Esse voto pode ser fotografado, pode ser usado com poder de barganha, o que é absolutamente inadequado. Eu não acredito que um ou outro candidato desejasse que o voto não fosse secreto, porque isso é a essência do exercício da democracia. Então, o voto secreto, ele está... e a eleição presencial que garante o voto secreto está para a garantia do direito do exercício do livre discernimento de cada parlamentar. Então, é bom para todos os candidatos que o voto seja secreto. Ricardo Barros, o nosso chefe de redação aqui, o jornalista Daniel Batista, né, que é um cara muito bem informado, sempre atento nas nossas entrevistas aqui, está pedindo para repassar uma pergunta para o senhor aqui, ó. Ricardo Barros acha que Ricardo Barros poderia voltar a ser ministro da Saúde? Não, acredito que não. Eu penso que o general Pazuello está cumprindo bem o seu papel dentro das limitações que o momento nos impõe, né, e dentro das orientações que ele recebe, dentro do conjunto de fatores que nesse momento estão pressionando as decisões que são tomadas na pandemia, ele é a pessoa ideal para conduzir o processo que está sendo, aliás, efetivo, né? Já estamos em vacinação. Eu já havia dito anteriormente que quando o Brasil começar a vacinar, rapidamente vai se tornar o país com o maior número de pessoas vacinadas no mundo, porque temos 38 mil salas de vacinação prontas e que já operam todo ano. 300 milhões de vacinas são aplicadas no Brasil. Então, nós temos a infraestrutura. Tem países que têm vacina e não conseguem aplicar. Nós precisamos de vacina para rapidamente avançar. Eu acho que o ministro Pazuello faz um bom trabalho. Eu já fui ministro da Saúde.
já tive a minha oportunidade de agir, enfrentei febre amarela, zika, que foram outros elementos, vamos dizer assim, não programados da atuação do Ministério, mas a saúde é assim. Nós temos que confiar e evitar tanta rotatividade de ministros, porque a média, Cláudio Humberto, de permanência de ministro da Saúde é de 10 meses. Em toda a história do Ministério da Saúde, cada 10 meses troca um ministro, né? Obviamente, isso prejudica muito a continuidade das políticas estabelecidas. Eu, ministro da Saúde, fiquei por 22 meses, depois saí para ser candidato para este mandato de deputado federal, e fui o 5º ministro mais longevo da história. Então, vocês imaginam que com praticamente 2 anos no Ministério da Saúde, eu sou o 5º que mais ficou. Então, trocar assim sucessivamente o ministro da Saúde não ajuda o processo de consolidação do SUS. Agora, deputado, eu já ia chamar de ministro. Deputado Ricardo Barros, com a sua experiência como ministro da Saúde, e porque a gente sabe, comentamos mais cedo aqui no programa exatamente isso, o Brasil dá show em termos de imunização em massa há décadas, né? O Brasil é referência mundial em termos de vacinação em massa. Por que o ritmo desta vez está tão lento? O Brasil já vi alguém afirmar que o Brasil já aplicou 10 milhões de vacinas no fim de semana ou em um único dia. Até agora, das primeiras 6 milhões de vacinas, foram aplicadas 1.130.000 até ontem, né? É muito pouco e um ritmo muito lento. O que é que você acha que está acontecendo? O problema é que nós não estamos vacinando em massa, nós estamos vacinando grupos selecionados de pessoas que têm prioridade na vacinação. Se fosse para abrir fila e sair vacinando, como fizemos com febre amarela e outros, claro que a velocidade seria muito maior, mas não é o caso. Nós temos que vacinar por grupo de prioridade. Isso causa um pouco de retardo. Você viu, Manaus ficou 2 dias para organizar a lista de quem teria prioridade. Nós estamos vendo, por exemplo, agora o Chile, que promete iniciar a vacinação em massa em fevereiro, mas que começou lá em dezembro com a vacina da Pfizer. 250.000 doses, quer dizer, não resolveu nada, não serviu para nada, só para o marketing de que começou a vacinação. E agora, né, as empresas que iniciaram vendendo para o mundo inteiro não estão conseguindo entregar no prazo, estão atrasando as entregas. Então, o que nós precisamos é ter clareza. O Brasil pode produzir aqui todas as vacinas que precisa, né? Talvez a gente não possa fazer o marketing de começar antes e parar, porque só tinha dose para o início da festa, né? Mas nós temos um programa muito sério, para o PNI, Programa Nacional de Imunização, muito sério. Técnicos do Ministério da Saúde são muito qualificados e as nossas indústrias de vacina são muito reconhecidas mundialmente. O Butantan, que é o maior fornecedor de vacinas do SUS há muitos anos, o Butantan tem 120 anos, né? Não começou nesse governo. Então, nós temos a Fiocruz, que também é reconhecida mundialmente na produção de medicamentos e vacinas, e agora teremos a fábrica da União Química, que vai produzir a Sputnik, em 2 fábricas que ela tem aqui no Brasil. E poderão vir outras vacinas com outros laboratórios públicos federais também sendo produzidas. Nós temos este privilégio, podemos produzir aqui no Brasil as vacinas que precisamos. A Fiocruz Sim. promete 1 milhão por dia e o Butantan também, é muita vacina. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes. Um abraço, até uma próxima. Um abraço a vocês. Boa sorte, deputado. Obrigado. Rede Bandeirantes de Rádio.